Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. Eu sou Eduardo Damas, professor de Geografia, e o tema dessa aula é Geologia. Você sabe como se formaram as rochas do nosso planeta? Não? Então fique aí e assista o episódio. Então, vamos a mais uma aula do nosso canal, mas antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você possa receber as novidades. Então, o tema dessa aula é Geologia. Mas o que é a geologia? Geologia é uma área da ciência que estuda a crosta terrestre, que estuda os processos de evolução, a história da nossa litosfera, da parte onde a gente habita, da parte sólida do nosso planeta, da crosta, das rochas. Então a geologia ela está preocupada em conhecer quais são os processos que formaram e que ainda continuam atuando na crosta terrestre, nas rochas, na estrutura interna do nosso planeta. Mas dentro da geologia existem vários assuntos e nessa aula nós vamos falar de um assunto específico que são os tipos de rochas. Mas antes de conhecer os tipos de rochas, evidente, nós precisamos saber o que é uma rocha. Então vamos lá. O que é uma rocha? Rocha, então, é um agregado sólido de minerais ou mineraloides, tá? Ele é constituído, então, de minerais ou de mineraloides. Mas o que é um mineral? Mineral são compostos químicos formados pela natureza a partir de diversos processos físicos e químicos que operaram, que atuaram na crosta terrestre. E eles têm uma natureza sólida, os minerais eles são sólidos e tem uma característica também de serem cristalinos, desenvolverem cristais. Mas então a gente volta no assunto da definição anterior. O que são mineraloides, tá? Mineraloides são estruturas de ocorrência também natural, semelhantes aos minerais, têm uma composição química e característica física também, mas não apresentam essa característica de ser cristalinos, como os minerais. Não tem uma organização cristalina como a dos minerais. Os mineraloides também, uma grande parte deles tem uma proveniência de origem biológica, tá? Resultam da decomposição de animais ou vegetais ao longo de um tempo muito grande, tá? E aí, que exemplo nós temos assim de mineraloides que são muito conhecidos? A obsidiana, que todo mundo fala como se fosse um minério, mas é um mineraloide, tá? A obsidiana, o carvão é um mineraloide, a opala é um mineraloide. Todos esses exemplos que eu dei são estruturas que são parecidas com minerais, mas na verdade são mineraloides. Então as rochas elas podem ser formadas por minerais ou mineraloides. Mas o que caracteriza essas rochas são que são uma estrutura sólida que podem ser formadas por minerais ou por minerais e mineraloides. Agora, dentro dos minerais existe um tipo específico e dos mineraloides existe um tipo específico, uma classificação específica que são os minérios. O que é um minério, então? Um minério é uma parte dos minerais que tem uma utilização econômica, que pode ser explorado economicamente, tá? Então pode ser uma rocha ou um mineral que são explorados pelo homem para ganhar dinheiro, para ter uma atividade econômica. Então os minérios eles têm uma característica específica dentro dos minerais. Todos os minérios são minerais, mas os minérios eles são utilizados economicamente pelos seres humanos. Então, a gente viu nesse primeiro momento que o que é uma rocha, de que ela é formada pelos minerais ou mineraloides, e o que é um minério, que é um tipo específico de rocha ou mineral que tem uma utilização econômica. Agora nós vamos ver os tipos, então, de rocha. Agora a gente já sabe o que é uma rocha, agora a gente já sabe o que significa essa palavra
rocha, quando a gente está se referindo a ela. Agora nós vamos ver o que são os tipos de rochas. Então existem várias classificações de rochas, só que nós vamos ver a classificação mais conhecida, é aquela que divide as rochas de acordo com o seu processo de formação. Qual então é essa classificação? Aquela que divide as rochas em rochas ígneas ou magmáticas. Ígneas porque vem do fogo, né, uma palavra grega que tem relacionada com o fogo, que está relacionada com o fogo. Magmáticas porque tem a ver com o magma, com o resfriamento do magma. A rocha metamórfica, que tem a ver com transformação, nós vamos ver exatamente como é que isso acontece. E a rocha sedimentar, porque está relacionada aos sedimentos. Ela é originada a partir de sedimentos. Então vamos ver agora cada um desses tipos de rochas. As rochas ígneas ou magmáticas, como eu falei, é uma rocha que é originada do resfriamento do magma. A partir do resfriamento do magma, são formadas então as rochas ígneas ou magmáticas. Essas rochas ígneas ou magmáticas, elas são divididas em dois tipos de rochas, tá? Então a gente tem as rochas vulcânicas e as rochas plutônicas. As rochas intrusivas ou plutônicas, elas são as rochas magmáticas que se resfriam no interior da crosta terrestre. Então, ao longo de milhares, de milhões de anos, essas rochas foram, ao longo do tempo, se resfriando e endurecendo, vamos dizer assim, o magma e deram origem às rochas intrusivas ou plutônicas. Plutônicas por quê? Porque Plutão é o deus do inferno na mitologia. E essa característica deu então o nome de uma rocha plutônica ou intrusiva, porque ela se resfria no interior da crosta terrestre. E existem também as rochas extrusivas ou vulcânicas, são as rochas que se resfriam no exterior da crosta terrestre, a partir das erupções dos vulcões, por isso o nome vulcânicas, tá? As rochas vulcânicas, elas se resfriam mais rapidamente, então essas rochas elas não têm uma característica de você conseguir ver as estruturas, os minerais que a formam, porque elas se resfriam de uma forma muito rápida e mais homogênea. Nós vamos ver algumas imagens de rochas de cada um tipo, a gente vai ver essa diferença. Então, a rocha magmática ela pode ser dividida, como eu falei, nesses dois tipos. A intrusiva, que se resfria no interior da crosta terrestre, e a extrusiva, que se resfria no exterior da crosta a partir das erupções dos vulcões. Então, vamos dar um exemplo aqui de rochas ígneas ou magmáticas. E aí a gente tem algumas rochas extrusivas, o basalto, o andesito e o riolito. Você vê que nessas rochas extrusivas, você não consegue perceber com clareza os minerais, as cores dos minerais, os minerais que formam essas rochas. Por quê? Porque elas, ao entrarem em contato, ao magma entrar em contato com o ar e com a água, quando a partir das erupções dos vulcões, o resfriamento se dá num processo mais rápido. Já as rochas intrusivas, aí a gente também tem 3 exemplos de rochas intrusivas, o gabbro, o diorito e o granito. Você consegue ver esses minerais, essas cores que representam os minerais que formam essas rochas magmáticas intrusivas. Então nós vimos aí o exemplo dessas rochas magmáticas extrusivas e intrusivas. As rochas magmáticas intrusivas, devido a esse processo de formação lento, você vai ter a formação de cristais, a possibilidade da formação de cristais nessas rochas, porque esses cristais precisam de um tempo longo para se desenvolverem, diferente das rochas extrusivas que vão se solidificar num tempo menor geologicamente falando, porque entram em contato com o ar e a água e acabam resfriando mais rápido e formando essas rochas com um tempo menor que as rochas intrusivas. Então vamos agora para o nosso segundo tipo, que são as rochas metamórficas. Então as rochas metamórficas são formadas a partir da transformação do
metamorfismo. Elas são formadas a partir de alta pressão e altas temperaturas. Então, a pressão elevada das rochas que estão acima e da temperatura das partes do interior da crosta terrestre fazem com que a rocha se transforme em outra rocha. Então, uma rocha que está lá no interior da crosta terrestre, ela começa a sofrer pressão das camadas que estão acima dela e começa também a ter uma pressão, uma influência que vem das temperaturas elevadas do manto, e a partir dessa temperatura elevada e também dessa pressão é que ela vai sofrer uma transformação e aquela rocha vai ser modificada e vai gerar uma outra rocha. Isso também é um processo que ocorre num tempo muito longo, ao longo de milhões de anos, e também é um processo que ocorre no interior da crosta terrestre, tá? Então, assim como a rocha magmática, a rocha metamórfica também demora muito tempo para se formar e acontece no interior da crosta terrestre. As rochas magmáticas intrusivas e as rochas metamórficas têm um processo de formação que ocorre no interior da crosta. A diferença entre essas rochas é que a metamórfica é uma rocha que já existia e que, ao sofrer o processo de metamorfismo, ao sofrer a pressão das camadas superiores, ao sofrer a ação das altas temperaturas do manto, da parte do interior da Terra, se modifica e gera e cria uma nova rocha a partir desse processo de metamorfismo. Vamos ver os exemplos então de rocha metamórfica. Então, na rocha metamórfica você tem o granito, que é uma rocha magmática, intrusiva, que se transforma então a partir do metamorfismo, se transformou numa rocha que é o gneiss. O arenito, que é uma rocha sedimentar, a partir do metamorfismo se transformou no quartzito. E o calcário também é uma rocha sedimentar, a partir do metamorfismo se transforma em mármore. Então a gente pode ver que tanto uma rocha magmática como uma rocha sedimentar pode sofrer a ação do metamorfismo e dar origem a outras rochas diferentes. Então a gente viu aí a rocha metamórfica. E a terceira classificação, o terceiro tipo de rocha é a rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar ela é formada a partir do processo de erosão e intemperismo que quebra a rocha em sedimentos, em pedaços menores. Esses sedimentos, esses pedaços menores, que a gente muitas vezes chama de pedras, eles são levados pelo vento e pela água e depositados principalmente nos oceanos, na margem dos continentes. Eles vão sendo depositados ao longo de um tempo muito grande, e nesse processo de depósito, ao longo desse tempo, eles vão começar então a sofrer um processo de litificação, ou que também chamaram de diagênese, e vão se solidificar, então, e vão criar uma nova rocha, que é a rocha sedimentar. Então, a rocha sedimentar é formada a partir de sedimentos. Esses sedimentos são solidificados no processo chamado de diagênese, e aí dá origem às rochas sedimentares. Tá? O nome já está dizendo, rochas formadas a partir de sedimentos que foram erodidos, intemperizados de outras rochas, depositadas nas áreas mais baixas, nas áreas menores, de menor altitude, e aí num processo de diagênese ele vai ser solidificado e vai dar esses sedimentos e vão dar origem a novas rochas. A gente vê nessa imagem aqui que essas rochas sedimentares, como elas normalmente ocorrem ao longo de um tempo muito longo e sofrem um processo de erosão que pode vir de rochas e características diferentes, você pode ter camadas de rochas sedimentares diferentes com características distintas que demonstram a época e como elas foram formadas. Se predominou ali
um processo onde você teve a ação da água ou de um clima mais seco a partir da ação do vento. Se você tem ali um tipo de rocha que está relacionada à matéria orgânica, à deposição de restos de animais e plantas, ou se você tem ali um outro tipo de material que advém de outro tipo de rocha. Então, as rochas sedimentares elas vão demonstrar o processo que elas foram formadas, o clima que as gerou, o paleoclima, né, que é um clima antigo, um clima que já não existe mais, o tipo de material que a formou. Então, isso é muito importante. O estudo das rochas sedimentares é um estudo muito importante para a sociedade, para entender o processo de formação do nosso planeta e o processo de mudança, de evolução do nosso planeta ao longo do tempo. Então, as rochas sedimentares, elas dão origem, por exemplo, ao petróleo. Você encontra petróleo, você encontra carvão mineral, você encontra gás natural dentro de rochas sedimentares. Por quê? Porque são formadas por sedimentos de material orgânico, de restos de plantas e de animais que ao longo de um processo que durou milhões de anos deram origem tanto ao petróleo como ao carvão, como ao gás natural e são utilizados economicamente pelo ser humano. E a gente vai fechar essas rochas sedimentares aqui vendo alguns tipos de rochas sedimentares, que nesse caso a gente tem o argilito, o calcário, o carvão, conglomerado, arenito, a areia, o alite, são todos exemplos de rochas sedimentares, rochas formadas a partir dos sedimentos de outras rochas. E para fechar esse assunto, a gente vai falar um pouco agora sobre o ciclo das rochas. O ciclo das rochas é um processo de transformação das rochas. Esse ciclo das rochas é um conceito da geologia que vai mostrar como que uma rocha se transforma em outra rocha ao longo do seu processo de evolução e transformação. Então, a partir dessa imagem aqui, dessa figura, a gente vai ver como que acontece esse ciclo das rochas. Então, você tem aqui a situação onde você tem o magma se resfria, sofre um processo de resfriamento, ele vira então uma rocha magmática, que pode ser magmática intrusiva, quando se resfria no interior, ou extrusiva, quando se resfria na superfície da Terra. Essa rocha magmática, quando ela chega à superfície, ou quando ela se forma na superfície, ela começa, depois que ela se resfria, a sofrer um processo de ação da erosão, do intemperismo, e aí começa a se dissolver, a se quebrar, e aí dá origem a sedimentos. Esses sedimentos são depositados nos oceanos, nas áreas continentais, e sofrem um processo de litificação, e aí acabam virando rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares podem sofrer a ação da pressão e da temperatura e podem virar rochas metamórficas. E as rochas também magmáticas podem sofrer uma ação da pressão e da temperatura e podem formar rochas magmáticas. Assim, também, essas rochas podem serem, vamos dizer assim, engolidas pelos processos que ocorrem na crosta terrestre. Elas podem voltar a serem dissolvidas pelo manto e virarem magma novamente e recomeçar esse processo de transformação e evolução ao longo do tempo. Uma rocha ela pode voltar a ser magma se ela for, na verdade, a partir dos processos de movimentação da crosta terrestre, das placas tectônicas, elas podem voltar ao manto e assim serem dissolvidas pelo calor e acabarem ao longo do tempo resfriando novamente e aí passando por todo o processo de evolução e transformação. Então esse é um processo que foi criado pelos geólogos dentro da geologia para mostrar como que as rochas são dinâmicas, como que a partir das ações que ocorrem no planeta Terra, elas podem mudar ao longo do tempo, elas não são estáticas, ok? Então, esse é o nosso vídeo sobre
tipos de rocha. Eu espero que você tenha entendido esse assunto. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal e até a próxima aula. Saudações geográficas.